Domingo, 11 de maio, Dia das Mães, Ana Carolina de Oliveira, mãe da menina Isabela, dá sua primeira entrevista ao Fantástico na Rede Globo de televisão. A partir de agora, você vai acompanhar um resumo completo aqui na Top FM. Depois de um mês, Ana Carolina de Oliveira diz como está se sentindo. O momento mais difícil foi depois desse mês. Eu voltei a trabalhar, a minha volta do trabalho é muito difícil. Acho que é a pior hora do dia pra mim, porque eu sei que eu vou chegar em casa e ela não vai estar. E comenta do momento mais difícil. A hora mais difícil é realmente o momento de eu voltar pra casa. Quando eu saía pra trabalhar, ela estava dormindo. E quando eu volto, era a hora que a gente tinha de brincar, de eu ajudar ela a fazer lição. Sempre que a gente ia, ela me pedia toda noite pra contar uma historinha diferente. Então, são essas horas as horas mais difíceis. E fala quais são os momentos em que ela mais para pensar em Isabela. A hora mais difícil é realmente o momento de eu voltar pra casa. Quando eu saía pra trabalhar, ela estava dormindo. E quando eu volto, era a hora que a gente tinha de brincar, de eu ajudar ela a fazer lição. Sempre que a gente ia, ela me pedia toda noite pra contar uma historinha diferente. Então, são essas horas as horas mais difíceis. E comenta sobre a boa lembrança que guarda da menina Isabela. Ela era uma criança maravilhosa que me ensinou muito como pessoa, principalmente como mãe. Então, a sabedoria de ser mãe, porque ela me ensinou. Ana Carolina de Oliveira fala sobre o fato de estar carregando uma girafinha de pelúcia. Nós tínhamos 3 ursinhos. Um azul, que foi um ursinho que eu tava no dia do enterro, esse que ela ganhou, e uma Magali. Então, cada noite que a gente ia dormir, ela falava: mamãe, hoje você quer dormir com qual? Então, cada noite a gente fazia um revezamento e escolhia quem ia dormir com qual bichinho. E diz como demorou para cair a ficha. Demorou. Porque, assim, pelo fato dela ir pra lá, pra casa do pai, no final de semana, eu tinha, assim, se aprende a lidar com a situação de passar alguns dias longe. Então, na primeira semana, eu ainda tava com a sensação de que foi uma semana que ela foi passar férias. Eu tinha esperança de que ela fosse voltar, que ia chegar o domingo, que é um dia depois do meu aniversário, que ia chegar o domingo, e ela ia aparecer. E relata a sensação de que a filha pode voltar. Eu ainda acho. Quando chega a noite, eu acho que ela vai voltar. Ana Carolina de Oliveira fala sobre a decisão de ter ficado em silêncio. Não, foi a maneira que eu escolhi de até obter um entendimento do que tinha acontecido, entendeu? Eu também não sabia de toda a situação e de toda a história como a população. Então foi uma maneira que eu escolhi para também não falar sem saber o que eu escolhi pra mim, entendeu? Eu escolhi pra mim não querer falar e não me expor. E fala sobre os comentários sobre a possível frieza da parte dela. Assim, eu escutei muitos comentários desse tipo. Então, assim, eu não consigo chegar aqui ou em qualquer lugar e simplesmente chorar. Chorar, muitas vezes, soa falsidade. Não é porque eu choro ou que qualquer outra pessoa chore que seja sinceridade. Então, assim, eu tenho os meus momentos. E diz por que aceitou dar a primeira entrevista. Hoje eu me sinto mais preparada para falar do assunto. Assim como eu te falei, eu estou muito nervosa, eu suo muito e eu me sinto nervosa, mas um pouco mais preparada para falar do assunto. E fala em que local estava quando recebeu a notícia e o que disse Ana Carolina Jatobá ao telefone. Eu tinha ido à casa a um churrasco de uns amigos. Ela gritava muito, então poucas coisas que ela falava eu entendi. Eu entendi que jogaram ela, eu entendi até que ela tinha caído na piscina e eu gritava para ela, eu falava: faz respiração boca a boca, vê o que vocês podem fazer, vocês já chamaram o resgate. Comenta que chegando ao local, Isabela ainda estava viva. Ela respirava, o coração dela batia e ela estava assim no chão. Eu ajoelhei na frente dela e a única coisa que eu falei, eu coloquei a mão no peito dela. Patrícia Poeta pergunta a ela se Ana Carolina Jatobá tinha ciúmes dela. Era ele quem me falou algumas vezes e a família dele também me falava. Então não fui eu quem tirei essa conclusão. Ana Carolina de Oliveira comenta o fato do casal ter mencionado a vontade da menina Isabela em morar com eles. Eu acredito que possa ela ter recebido uma proposta do tipo: você tem tudo, vem morar com a gente. E também diz quanto Alexandre Nardoni pagava de pensão. R$250.
e deixa claro o momento da primeira ameaça de Alexandre Nardoni. Nós nos separamos, a nossa filha tinha 11 meses, e quando isso aconteceu, nós já estávamos separados há algum tempo, e eu precisava trabalhar, e aí eu coloquei ela na escola, e ele não aceitou. E ele foi na minha casa, porque ele achava que essa ideia da escola era da minha mãe. Então ele dava ênfase de que a culpa era dela e que era ela que ele queria falar com ela, porque ele ia matá-la. Não tive medo dele, em segundo algum. Quando ele falava, eu vou matá-la, eu vou matar vocês, ele ia resolver a maneira que ele tinha para fazer, mas ali eu tava para enfrentá-lo. E também dá sua impressão sobre o comentário do pai do Alexandre Nardoni, dizendo que ela, na verdade, era um pouco esquentadinha. Eu acho que quando mexe com um filho seu, não tem ninguém que não seja esquentadinho. Com certeza foi a momentos ligados à minha filha. Então, se algum dia eu briguei, algum dia eu lutei, foi somente pela minha filha. Ana Carolina de Oliveira fala sobre a relação de Isabela com Ana Carolina Jatobá. Ela me contava como uma relação normal. Ela era uma criança que contava as coisas. Ela chegava em casa contando as coisas. E ela contava, e eu ainda perguntava quem cuidou dela, quem fazia as coisas pra ela, e ela me falava que era a tia Carol. E também dá sua impressão sobre as manchas roxas que a menina tinha pelo corpo. Ela e o Pietro era uma criança que tinha uma idade maior, então eles já tinham um entendimento de algumas coisas. E pelo que ela me explicava, assim, ele tinha muito ciúme de brinquedo, um não podia pegar o brinquedo do outro, e às vezes ele, por alguma coisa que acontecia entre eles, ele dava um beliscão. Comenta a prisão preventiva do casal. Eu acho que a justiça está começando a ser feita. Você acha que a prisão foi justa? Sim. E fala também sobre a entrevista do casal dada semanas antes. Eu posso te falar que eu não achei que ela foi convincente, mas eu prefiro não dar detalhes. Ana Carolina de Oliveira relata sua reação quando chegou ao local. Porque a minha vontade, quando eu cheguei, era de pegá-la e levá-la. De tirar ela dali e levar ela para socorrer. Então, assim, a minha preocupação foi com ela. Eu estava muito centrada em tê-la ali. Fosse um problema. Com qualquer problema, com qualquer sequela. E diz o que o pai e a madrasta disseram a ela quando chegou. Eles não me falaram nada, eles nem conversaram comigo. O Alexandre estava próximo e falava para a polícia, sobe, e ele deu muita ênfase para a polícia invadir o prédio, que tinha alguém lá, e ela gritava muito, ela gritava. Quando percebeu que os lábios e as mãos de Isabela estavam roxos, ela é perguntada por Patrícia Poeta se havia percebido que a filha tinha sido esganada. Eu olhei aquilo, eu achei que fosse até por causa do frio, porque naquela noite estava muito frio. Ana Carolina diz como pretende acompanhar o caso. Eu já tenho uma advogada ingressando no processo, então eu vou acompanhar isso de frente. Ana Carolina é uma testemunha de acusação e diz como está se preparando. É exatamente isso que eu te falo, onde eu busco força. Porque se eu entregar, posso não ajudar em tudo que está acontecendo. Porque eu vou ajudar. No que eu puder, eu vou ajudar. Por justiça. Domingo, 11 de maio, ela fala sobre a sensação de passar esse dia tão importante, agora longe da sua filha. Olha, eu não procurei pensar como vai ser o meu dia. Mas acho que vai ser um dia mais triste da minha vida.